Primeiro, eu queria saudar essa iniciativa e dizer, Ademar, que a nossa principal luta aqui na SEDAI, no Rio, é barrar a privatização da SEDAI. Barrar a privatização da SEDAI, porque ela faz parte de um plano que foi determinado pelo presidente Temer, ainda quando estava no mandato interino, quando ele fez aprovar lá a medida provisória que criou o programa de parceria de investimentos. Acho que esse programa de parceria de investimento é o principal alvo que nós temos que derrubar. Esse plano reeditou o programa de desestatização que nós havíamos enterrado no programa do Fernando Henrique Cardoso. Então, eu te sugiro que vocês mergulhem na literatura pós-golpe e conheçam, na essência, o que é o programa de parceria de investimentos, porque ele propõe a entregar todas as áreas da infraestrutura brasileira, e principalmente aquelas comandadas pelas estatais. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Andréa Matos, eu sou química da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário. Eu sou presidenta do Sindicato dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário aqui do Rio de Janeiro, da Unidade Solos. Então eu já coloco aqui a minha inteira disposição e a intensa e incessante denúncia que eu faço a respeito da venda da SEDAI, porque elementos indissociáveis para a natureza são o solo e a água. Sem solo não se tem água e sem água não se tem solo. Eu venho aqui agradecer essa oportunidade, falar que eu faço parte do Comitê Nacional de Defesa das Empresas Públicas. A gente já tem uma agenda propositiva, está aqui a nossa revista, onde a gente coloca a Casa da Moeda, nosso dinheiro foi privatizado. Está sendo importado o dinheiro brasileiro da empresa brasileira mais antiga do país, são 337 anos. Existe um projeto de lei na Câmara para vender grandes terras, grandes quantidades de terra. Existe o projeto de lei para modificar a Lei de Proteção das Cultivares. E a Embrapa, ela é a dona do Banco de Germoplasma brasileiro. O senhor Blairo Maggi é o atual ministro da Agricultura. Em 2009, foi tomado dele, porque ele assaltou a Embrapa em 30 cultivares das mais produtivas de soja do país. E agora ele está lá dentro da Embrapa Soja, em Londrina, pegando tudo de volta. E este projeto de lei, como o deputado Aldir falou, eles são poucos. Esse projeto de lei pode passar. E lá se vai a proteção das nossas cultivares. E a gente vem aqui, nessa audiência pública, denunciar a questão da Infraero, que a Infraero, nesse momento, encontra-se em intensa pressão política para a venda dos últimos aeroportos lucrativos da rede. E a categoria aeroportuária vem, nesse momento, denunciar que a Infraero está sendo vendida. Nesse momento, o ministro do Transporte, juntamente com o presidente da Infraero, estão em Paris buscando novas empresas internacionais para a compra de aeroportos. Neste local, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um grande exemplo de que privatização de aeroporto não funciona. Nós temos o exemplo do Galeão. O Galeão foi privatizado há pouco tempo, e nós já sentimos que o serviço não melhorou. Foram bilhões e bilhões investidos e emprestados pelo BNDES, pagamentos de outorgas atrasadas, empréstimos atrasados. Nós temos lá um terminal, o Terminal 1 foi fechado, enquanto o Galeão esteve sob a administração da Infraero, ele sempre funcionou.
Nós temos aqui atrás o nosso Santos Dumont, sobre a nossa administração, sobre a administração da empresa pública, de uma forma perfeita. E é por isso que o Sindicato Nacional dos Aeroportuários vem pedir a ajuda dos nobres deputados. Estivemos semana passada no Congresso contra a privatização da Infraero. E nós, dos Correios, enfrentamos realmente o sucateamento ao longo desses últimos anos, que se aprofundou agora com a gestão de Guilherme Campos, inclusive saiu agora no G1 a questão do ECEDEX, que sempre foi o serviço eletrônico do Correio para as vendas que são feitas na internet. Isso aí também traz um prejuízo grande para a empresa, porque foi terminado com pessoas que não têm uma história da empresa, né? Os trabalhadores, que hoje estão enfrentando o PEDIA, há realmente uma pressão interna para que saiam os trabalhadores da empresa, e com isso tem acarretado o quê? A queda de qualidade de serviço dos Correios, né? Com o sucateamento, a falta de trabalhadores. Uma empresa que presta serviço há mais de 350 anos, talvez seja a empresa mais antiga, né? Pela prestação de serviço. E nós vemos hoje uma situação deprimente por parte dessa gestão da empresa, que alega aí nos meios de comunicação de que a empresa passa por um problema financeiro grave, mas também o presidente não vem a público falar que a empresa doou à União 6 bilhões, e não era para ser esse dinheiro repassado para a União. E esse dinheiro hoje, um minuto ali, faz muita falta na infraestrutura da empresa. E nós temos que estar nas ruas, defendendo as diretas já, contra esse modelo neoliberal. Obrigado. Então, eu vou fazer algumas lamentações aqui, porque a privatização não é da empresa. Privatiza tudo. Que é o exemplo vai Criciúma, que é o exemplo vai Volta Redonda, vai na Uzi Minas. Entendeu? Lá está o exemplo das privatizações. Que você privatizou foi tudo, entregou todo o patrimônio. A cidade, Volta Redonda, as quadras que tem lá de esporte, são da CSN, uma grade de torno. Sendo que a prefeitura que administra. Aí você tem que pegar a chave lá no bairro para poder usar a quadra. Isso Volta Redonda aqui, tá? Se vai em Criciúma é pior ainda. Então, companheira, a companheira que fez uma intervenção aqui, eu acho que nós temos que pôr aqui, montar um GT de trabalho. Entendeu? Para ter essa parceria com os nossos deputados. Uma coisa que tem ocorrido aqui na nossa empresa, que é a Companhia Docas, por uma série de razões que vieram se acumulando desde de outras épocas, da década de 80, década de 90, más gestões, né, por causa dessas má influências políticas nas direções da empresa, a Companhia Docas hoje está com uma série de dívidas, tá? Principalmente junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e por conta disso, ela perdeu um cenário que é muito específico da área portuária, que para um porto, por exemplo, ele está poder movimentar carga, né? Carga estrangeira e tal, precisa de é como se fosse uma certificação da Receita, da alfândega, que chama-se um ato declaratório, popularmente conhecido como alfandegamento. Então a Companhia Docas, já um ano e pouco para cá, mais ou menos, ela não está com o alfandegamento dos seus portos, tá? Então, o que isso gera? Gera que o porto público, a atividade pública, ela não pode prestar, tá? E a não prestação, vamos dizer assim, a saída dela do público no mercado, tem ocorrido hoje que uma única empresa, uma empresa privada, ela tá, vamos dizer assim, aproveitando esse cenário e está faturando maravilhas, em detrimento da Companhia Docas, que está perdendo, só para você ter uma ideia, cerca de 2 milhões por mês, por conta dessa questão. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu fiz questão de falar porque nós somos irmãos desse país, quando a gente é empregado das estatais. Então, as estatais somos nós os trabalhadores.
As estatais não são os diretores, nem os governantes, como bem foi dito aqui na mesa, são temporários. Somos nós os representantes dessas empresas. As nossas empresas estão sequestradas, ninguém tem dúvida disso. Eles pegam a lei agora das estatais, que publicaram as leis das estatais, em favor deles. Os artigos que são contra eles não cumprem. Eles só cumprem que são a favor deles. Alguém aqui disse do dirigente sindical que está sendo denunciado, investigado. O nosso dirigente sindical está sendo processado pela Polícia Federal para nos intimidar. Então a coisa é séria. A gente não está vendo isso num filme acontecendo. A gente está vendo isso acontecer nas nossas vidas. E uma coisa que eu digo para os meus companheiros de trabalho, que eu lamento, aqui no auditório hoje ter tão poucos portuários e tão poucos empregados estatais. A gente está aqui prestigiando a OAB, nos ajudando nisso. Sendo bem breve, né, eu fui contemplado por muitas falas, inclusive pela companheira da rede ferroviária, ou da CBTU. Eu sou filho de ferroviário e assisti o desmonte da malha ferroviária na mão do Estado, hoje aqui no Rio de Janeiro, em particular, está na mão da MRS, que além de não prestar um serviço à população, ela ainda se incumbe de destruir o patrimônio histórico nosso. Então, que isso possa ser averiguado. Peço ao deputado que levante isso lá pela Procuradoria-Geral da República em Brasília, que já deveriam ter tomado uma providência. Bom, eu venho falar da SEDAI em particular, sim, porque a SEDAI é a maior escândalo e a maior vergonha que nós vivemos hoje, né? Porque o governo Pezão passa uma lei de maneira assodada na Alerj, loteando cargos por entre os deputados da Alerj, e não foram poucos cargos. No dia da votação, nós ficamos sabendo que mais de 40 cargos foram distribuídos pelo governo e pelo Pisciani. E com isso ele consegue aprovar uma lei que ele, segundo ele ontem, relatando numa reunião que nós tivemos, enquanto movimento sindical reunidos no Palácio, é uma lei que ele não quer entregar a empresa, ele quer entregar parte da empresa. E eu falei para o governador, se o senhor quisesse entregar parte da empresa, transformar ela numa empresa de economia aberta, de capital aberto, uma Sabesp, o senhor deveria ter encaminhado uma lei que versasse da seguinte maneira: a abertura do capital, entrega das ações, mas num determinado percentual, 30%, 15%, 20%. Nós defendemos que ela continue 100% estatal. Mas se fosse da vontade dele isso, que ele fizesse dessa maneira, encaminhasse um projeto de lei que não autorizasse a entrega de 100% das ações, que é o que está versando na lei hoje. E, porque hoje o que está em jogo não é nem a questão da direita ou da esquerda, porque isso no Brasil é uma coisa muito promíscua, muito gelatinosa. O que está em jogo hoje no Brasil é a retirada de direitos conquistados há 50 anos. É condenar o trabalhador à escravidão do século XXI. E aí, para concluir, porque os 3 minutos é sempre muito corrido, eu quero pedir que seja estabelecido um pacto, em particular no Rio de Janeiro, pela defesa da SEDAI 100% pública. Cumprimento a todos e a todas, e eu queria aqui falar um pouco rápido sobre a situação da CBTU, não como o principal problema, mas só para a gente ter ideia de como essa política, né, da cartilha que Betinho já imaginava colocada na CBTU. Só para se ter uma ideia muito rápida, em Recife, eu sou de Recife inclusive, em Recife a gente precisa de 21 trens para rodar no horário de pico. Hoje se roda com 10, 21, a população é extremamente massacrada. Imagina o que é a população em 10 trens. Eu acho que a gente pode muito bem ampliar esse debate, e aí a gente vai ter que fazer isso em outros estados. Já estou programando com o Sindicato dos Metroviários para fazer mais ou menos esse mesmo modelo, né, para que a gente amplie esse debate. As estatais é nossa, as estatais é do povo. A gente precisa disseminar isso e fazer com que a gente defenda as empresas estatais e consiga superar esse momento tão difícil que a gente está vivendo. É isso, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Bem, eu, enquanto representante dos trabalhadores eleito no Conselho de Administração da CBTU, eu tenho que falar um pouquinho da CBTU, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. O dinheiro de custeio da CBTU, a partir do dia 1º de julho, já vem um corte de 44% através do decreto do Temeroso. E há um acordo entre os superintendentes regionais de parar a prestação de serviço de trens, ou ao menos amenizar nos finais de semana, por conta de falta de dinheiro para pagar o dia a dia, no caso a energia de tração,
manutenção da empresa. No Nordeste, nós temos 3 cidades, João Pessoa, Maceió e Natal, onde a passagem do trem é 50 centavos. É uma maneira de alguns trabalhadores se deslocarem para o trabalho. Em função do preço da tarifa de ônibus, vamos supor, R$ 3,00, R$ 3,20, 50 centavos, ele fazendo uso disso, ele acessa o trabalho e consegue manter sua sobrevivência. Lá em Recife mesmo, o sistema de transporte é a espinha dorsal. O metrô é a espinha dorsal do sistema de transporte. Se vier a fechar, por exemplo, é metade da tarifa do ônibus de Recife, R$ 1,60. Lá é R$ 3,20. Então, isso pode comprometer muito a questão da cidade. E com relação à terceirização, eu participei da última reunião do Conselho da CBTU, onde foi falado sobre aprofundar a terceirização, tá certo? Com essa história do PDV e para os advogados também. Foi incisivo nessa questão de viabilizar a terceirização do jurídico da CBTU mais e mais. E hoje nós temos parte terceirizada, mas, por exemplo, o pessoal faz concurso, sai e, em vez de contratar alguns concursados que estão na fila de espera, vão terceirizar esse setor, tá certo? Obrigado. Mas eu quero agradecer a presença de todos, porque para a gente foi muito importante agradecer a presença dos colegas que vieram, especialmente de Belo Horizonte para cá. Agradecer os parlamentares que estiveram aqui na mesa, os sindicatos que vieram falar, o professor Gilberto, que veio de São Paulo, o Gustavo, do GES, que deve estar... Ele que fez uma exposição muito bacana e que a gente mesmo não conhece, né? Estão destruindo, pelo menos o correio está sendo destruído e a gente parece não estar conseguindo fazer nada, mas eu acho que isso já é fazer alguma coisa, né? Eu concluo a todos para que quando verem coisas erradas denunciem. E porque às vezes a gente fica olhando de lado assim, tipo, olha, está acontecendo aquele errado lá, mas eu não vou me meter porque não é da minha conta. Então procure o sindicato, procure a associação. Eu sou presidente da Associação dos Advogados, então eu consegui, estou saindo já, mas assim, tipo, eu consegui pelo menos que os colegas tivessem confiança em mim, porque eu não entrego a minha fonte, eu simplesmente faço a denúncia e fica, entre aspas, na conta da associação. Mas o pessoal dos Correios, muitos não vieram por medo de estarem aqui presentes e de serem alvo de retaliação. Eu falo para todo mundo que não tem mais o que nos retalhar. Então, porque eles já estão, a gente está sendo humilhado na televisão, está sendo humilhado pelo próprio presidente dia a dia, e a gente, eles estão fazendo um desserviço para a sociedade também. É isso que eu queria colocar. Estamos sob pesado ataque. Assim, a política do quanto pior, melhor para privatizar está a pleno vapor. Eu gosto de usar a frase: quem desdém quer comprar e vender a preços banana. Está aqui discutindo o que a gente pode fazer para tentar impedir isso. Tem que ter luta, tem que ter muita mobilização, mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar em mente, assim, como a estatal brasileira, a estatal somos nós que trabalhamos lá e somos o povo. A gente tem que mostrar para o povo por que a gente é bom, por que a gente é melhor, por que a estatal é boa. E a gente tem que aprender isso, a mostrar isso para as outras pessoas, né? Porque assim, a gente tem que mostrar que está atuando em nome do interesse público. E apesar da gente estar atuando em interesse público, a gente atua em interesse público exercendo uma atividade econômica, pelo 173 né, doutor, me ajuda, da Constituição, a gente faz isso porque historicamente o Brasil tem uma estrutura nacional que precisa ter uma atuação estatal para intervir na economia. Né? A gente tem que mostrar isso nem que seja de uma forma que caiba numa frase, a gente tem que dar um jeito de conquistar corações e mentes. Eu sou Sérgio Janeto, estou representando aqui o meu presidente da CUT Rio de Janeiro, Marcelo Rodrigues. Ele está nesse momento lá em São Paulo, junto com os demais companheiros, organizando a nossa luta, organizando a nossa greve do dia 30, que tem que ser exemplar, maior do que aquela passada. E vamos fazer. Nós, portuários, vamos fazer. Nós, trabalhadores estatais, vamos fazer. Nós, trabalhadores de empresas privadas, temos que fazer. Antes da presidenta Dilma ser derrubada,
foi feito, talvez os senhores conheçam, uma série de regras para ocupar cargos estatais. Essa regra perdura. Mas não respeitam. Não tem menor respeito, as pessoas não estão lá. Estão dividindo, no Porto, os companhia DOC está dividido em quatro deputados. Três do PMDB e um do PRB. Eles não se entendem. Eles querem cada um pedaço. Eu não vou ficar aqui contando as nossas mazelas individuais, mas eu queria fazer esse estudo como fosse um estudo de caso. O que está acontecendo com nossos portos, meu presidente? O que está acontecendo é porque ele foi meu presidente na última eleição, ele foi presidente da Comissão Eleitoral. O que está acontecendo com os portos acontece com o resto das estatais, acontece com o Brasil. Boa tarde, meu nome é Alma, como foi dito. Eu cumprimento a mesa da pessoa do advogado doutor Ademar e agradeço pelo convite. Na realidade, eu acho que a gente tem que passar um pouco para, em vez de cada um ficar preocupado com o seu nicho, acho que a gente tem que passar no coletivo. Porque, na realidade, existem duas formas de estatais no Brasil. Existem aquelas que têm um poder aquisitivo, que conseguem se manter, que dão lucro, e tem aquelas que são totalmente dependentes do Tesouro Nacional, como é o caso da CBTU, a empresa onde eu trabalho. E eu acho que a gente tem que fazer uma campanha, ou seja, reestatizando também aquelas que foram privatizadas, como a Rede Ferroviária, a Vale do Rio Doce, a Uzi Minas. Se a gente for citar aqui, são várias empresas. Empresas essas, muitas vezes, davam lucros para o governo federal e para a população. A situação do Correios é uma situação grave, a situação da SEDAI, todas aqui. Então, mas se a gente não formos, de fato, para a luta, ou seja, o que nós podemos fazer? Fazer com que seja parado esse projeto neoliberal das PPPs. A gente tem que haver investimento na CBTU e em todas as empresas estatais, seja elas dependentes ou não do Tesouro Nacional. Porque isso sim é o patrimônio do povo brasileiro. Isso aí não é do governo, como falou bem o professor Gilberto, não é. Isso aí é do povo brasileiro. O Correios, que era uma empresa que até pouco tempo vivia, era um exemplo, Correio do Brasil, igual o petróleo é nosso, o que está acontecendo? Mas aí há uma má administração, seja ela no governo Fernando Henrique, seja ela no governo do PT, seja ela onde for, porque na realidade, muitos aqui falaram que a privatização encerrou-se no Fernando Henrique. Errado. No governo Lula, houve privatização sim. Houve a privatização da STU Salvador, que era uma empresa ligada à CBTU. Então, por que nós... Vamos falar a verdade. Na realidade, tanto no governo do PT, como no governo golpista, existe também a questão da privatização. A situação do Correios da CBTU, ela começou no governo Lula. Ela não começou no governo Fernando Henrique, não. Ela começou no governo Lula. Aliás, ela começou no Fernando Henrique, nós achávamos que iam terminar no governo Lula, pelo contrário. Houve a privatização lá na STU Salvador. E hoje, a CBTU, hoje o transporte, ele é um direito social, ele está na Constituição. E se a gente parar de pensar na CBTU, há 10 anos não há aumento de passagem na CBTU. Nas unidades menores, que é João Pessoa, Natal e Maceió, a passagem é 50 centavos. Em Recife é 1,60, em Belo Horizonte é 1,80. Mas nós precisamos de mais. Precisamos de muito mais do que isso aqui. Precisamos ir para a rua e para as lutas. E dia 30 nós temos que parar esse país. Parar por causa das reformas trabalhistas e exatamente também para a reforma previdenciária. Não é só a questão da estatal, porque a reforma trabalhista está vindo aí e está ferrando o trabalhador. Ninguém vai conseguir vencer essa batalha de uma hora para outra e nem sozinho. A gente precisa unir forças. Isso daqui hoje é apenas um pontapé inicial, é apenas um início. Né? Vocês veem quantas pessoas foram lá e citaram o professor Berkovitch da USP, quantas pessoas foram lá e citaram os dados apresentados pelo Gustavo, quantas pessoas já viram a atuação firme dos deputados que estavam aqui. Então é isso que a gente quer fazer, é unir forças em torno das empresas estatais. Agora, é claro, isso daqui é apenas o pontapé inicial, tá? Então, a partir daqui, a gente vai tentar realizar outras ações e, para isso, a gente precisa da ajuda de todos.